Preciso muito do seu like. Não esquece desse like. É importante, ajuda demais o nosso trabalho. Dá um like aí, fortalece a nossa luta. E também uma forma de você ajudar é compartilhando. Manda para um amigo, para uma amiga, espalha os conteúdos do canal Tony DeVito pela internet. E eu quero o seu comentário, quero a sua participação, a sua opinião. É sempre muito bem-vinda por aqui. Então, comente e vamos juntos na luta por um Brasil mais progressista. Minha gente, a Polícia Federal encontrou provas de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, abastecia o gabinete do ódio e também o Alan dos Santos, o foragido que está nos Estados Unidos há praticamente 2 anos. A PF encontrando ainda mais provas. E eu sempre me pergunto, o que é que está faltando para prender, o que é que está faltando para punir, o que é que falta para poder encerrar esses inquéritos. O que é que está acontecendo que está demorando tanto? São muitas provas e a gente não aguenta mais esperar. Eu, sinceramente, sou um cara até paciente para algumas coisas, para outras não. Aqui eu já esperei demais. Está me incomodando já essa demora. Provas vão sendo encontradas e a coisa não evolui. Olha isso aqui, ó. Polícia Federal localizou provas de que um grupo de delegados e policiais federais que foi cedido para a Agência Brasileira de Inteligência e atuava com o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, quando ele era diretor-geral da ABIN, abastecia o gabinete do ódio, os ex-assessores especiais da Presidência da República que atuavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os investigadores também mapearam que a mesma situação se dava em relação ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. As informações coletadas em diversas situações, de modo ilegal e injustificado, eram repassadas para alimentar narrativas e ataques em redes sociais. Isso aqui é um pouquinho do que acontecia durante o desgoverno Bolsonaro. Nós estávamos vulneráveis, porque o aparelhamento dentro da PF, da PRF, da ABIN foi absurdo. O nível de contaminação desses órgãos, dessas corporações, foi um negócio fora do comum, sem precedentes. Esse pessoal espionava inimigos e aliados. Nem os aliados do Bolsonaro escapavam. Todo mundo estava ali na lente da lupa dessa corja. É um negócio absurdo, gente. A BIM virou um negócio pessoal do Bolsonaro. A verdade é que não existia a BIM paralela. Era a própria BIM a serviço do Bolsonaro. Não tinha nada de paralelo, porque não era uma ABIN à parte. Não, era a própria ABIN mesmo. Não tinha nada fora dela. Era um órgão público que foi totalmente dominado pela extrema-direita para dar informações ao Bolsonaro, para que ele soubesse do andamento de processos, para que ele soubesse quando ia acontecer uma operação da PF, para que ele sempre estivesse à frente das investigações. Quando a PF ia fazer um movimento, o Bolsonaro já estava sabendo há muito tempo. Por isso que nada contra gente aliada a Bolsonaro, e ele próprio e os filhos, avançou durante o desgoverno. Por isso que não se conseguiu avançar com a investigação da morte da Marielle. Durante o desgoverno Bolsonaro, o negócio ficou travado, porque o Bolsonaro, a gente não sabe por qual motivação, não queria que aquele crime fosse elucidado. Ele não moveu um dedo para que aquela investigação avançasse. Só tivemos um avanço na investigação do crime contra a Marielle depois que o Lula foi eleito, assumiu a presidência e a gente teve ali o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Senão, até hoje, não teria qualquer resultado dessa investigação. Não teríamos pessoas presas, não teríamos descoberto que a própria Polícia Civil estava envolvida no crime. E ainda tem investigação derivada desse crime que vai ainda pegar muita gente. A investigação sobre o crime contra a Marielle não terminou ainda, para você ver o tamanho da complexidade disso tudo. As provas obtidas pela Polícia Federal são documentos que foram obtidos nas operações de busca e apreensão efetuadas desde outubro do ano passado e também mensagens obtidas em celulares e nuvens.
Em janeiro, tanto Ramagem como o vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, foram alvo de busca e apreensão. Na ocasião, computadores e celulares dos dois foram apreendidos. Além disso, dispositivos de Tércio Arnaud Tomás, que era um dos chefões do Gabinete do Ódio, também teve equipamentos eletrônicos apreendidos pela PF. A coluna da Juliana Dalpiva, no ICL Notícias, apurou ainda que a Polícia Federal descobriu que Alan dos Santos era abastecido, sobretudo pelo delegado federal Marcelo Bormevé. Ele possui uma série de posts públicos defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e era considerado um dos homens de confiança de Ramagem. Bormevé, ou Bormevete, não sei como é que pronuncia exatamente esse nome, mas esse cara aqui, esse Marcelo, bolsonarista da PF, delegado da Polícia Federal, está afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes na Operação Vigilância Aproximada, em janeiro, junto com outros 5 policiais federais. Após a saída de Ramagem da direção da ABIN para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, em março de 2022, os antigos homens de confiança dele passaram a não trabalhar mais na ABIN, e a agência não possui registros da atuação desses policiais ao longo de meses no ano em que se disputou a eleição presidencial. E esse Bormevé é um deles. Segundo fontes próximas ao caso, as sindicâncias estão adiantadas e eles correm risco de demissão, o que é o mínimo. Demissão é pouco ainda. Tem que ter prisão. Alan dos Santos está nos Estados Unidos e é considerado foragido do judiciário brasileiro. Ele possui um pedido de prisão preventiva de outubro de 2021 e está há mais de 2 anos sem desfecho. No inquérito das fake news, ele foi acusado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o blogueiro. Os americanos disseram, contudo, que estão dispostos a dar prosseguimento ao processo contra Alan em relação a outros crimes, mas o caso está estacionado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os Estados Unidos que se tornaram um refúgio dos canalhas brasileiros. É a coisa mais fácil do mundo para essa gente aí se esconder lá, porque o cara foge e fica de boa nos Estados Unidos, que não manda o criminoso para cá, não extradita. Aí futuramente pode acontecer o inverso, algum criminoso de lá pode se esconder aqui no Brasil e o Brasil também pode optar por não extraditar. Já são vários os relatos de extremistas que foram se esconder nos Estados Unidos quando a coisa apertou aqui no Brasil. Geralmente os mais endinheirados é que vão para lá, porque não é fácil viver nos Estados Unidos, um país de capitalismo selvagem, que tem uma situação muito complicada. Quem pensa que é as mil maravilhas não conhece o que é os Estados Unidos, uma situação bem diferente do que aquela coisa que é contada nos filmes de Hollywood. A realidade estadunidense é muito diferente daquilo ali. O que tem de gente morando na rua, morando no próprio carro, morando em barraca, passando fome, vivendo na miséria nos Estados Unidos, não está no gibi. É uma coisa absurda. E olha que é o país mais rico do mundo. Porém, essa riqueza está concentrada nas mãos de poucos. Não é significativo, não é indicativo de prosperidade o país ter um PIB grande se esse PIB estiver concentrado nas mãos de meia dúzia. O país pode ser o mais rico, mas se não tiver distribuição de renda, se não tiver justiça social, vai continuar sendo um país pobre, pois país que tem pessoas na miséria, passando fome, nunca, jamais será realmente, verdadeiramente um país rico. Mas enfim, tá lá o Alan dos Santos, um criminoso foragido que se esconde nos Estados Unidos e o país não ajuda o Brasil, não extradita este criminoso, e aí a nossa justiça fica de mãos atadas. Eu até entendo o caso do Alan dos Santos estar parado na gaveta do Alexandre de Moraes. O que é que ele vai fazer? Aí, óbvio, vai ficar guardado na gaveta o processo mesmo. Mas o que a gente tem de concreto é que a Polícia Federal já encontrou prova demais, evidência demais, já tem coisa suficiente para entregar esses relatórios, esses inquéritos para o Ministério Público, para o Supremo Tribunal Federal, para que se tenha um avanço nessa coisa toda. Já passou da hora, né, gente? Nós não aguentamos mais esperar. São notícias que pipocam,
Ah, descobriu prova tal. Ah, descobriu isso. Ah, tem outra pessoa envolvida, agora já se sabe quem é. Já tem isso, já tem aquilo. E cadê a entrega final desses relatórios? Quero saber do relatório final do roubo das joias, quero saber do relatório final da tentativa de golpe, que culminou no 8 de janeiro de 2023, quero saber de resultado final, para que a gente entregue esse relatório para as autoridades, para que se tenha um julgamento. Precisa acontecer o julgamento, precisa ter essa gente como réu, senão fica só nessa enrolação. E a gente não aguenta mais aguardar, já esperamos pra caramba. Estamos aí quase em junho de 2024. Junho de 2024. E aí? Vamos esperar até quando ainda? Bora, Polícia Federal, o que é que tá acontecendo? Às vezes eu acho que a Polícia Federal tá lenta demais para encerrar esses inquéritos. Será que tem gente atrapalhando essas investigações dentro da PF? Porque a PF foi aparelhada. Será que tem alguém aí impedindo que esse inquérito se encerre? Porque a gente sabe, terminando o inquérito, a coisa vai feder para o Bolsonaro e para os seus aliados. Quem tiver envolvido, que for pego nas provas que a PF já encontrou, quem for flagrado com envolvimento nesses crimes vai se complicar. Só que o Ministério Público não pode denunciar enquanto não tiver o relatório final entregue nas mãos das autoridades, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, e é isso que a gente está aguardando até agora. Não sei até quando que a gente vai esperar, né? Fazer o quê? Vamos ter que ter muita paciência, muita resiliência, como se diz, né? Eita, meu Deus do céu. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Seguimos juntos aqui na luta por um Brasil mais progressista.